Fala, atletas amadores, beleza? Sejam bem-vindos a mais um Lobotalks aqui no canal Fala Lobo. Meu nome é Diego Ferraz, co-host deste programa maravilhoso, meu parceiro de sempre, Rodrigo Lobo. Tudo bem, meu amigo? Tudo certo. Queria saber quando que eu vou poder assumir essa cadeira de apresentador. Já pegou bem a abertura? Já ouviu muito, né? Será que um dia eu vou conseguir? Eu vou pedir para a produção aqui diretor, uma vaga para... Fala com o diretor para fazer a abertura. Deixa eu mudar, mas me conta, Rodrigo Lobo. Você tem medo de carboidrato, Rodrigo? Eu não sei. Eu só sei que ele na dose errada, no momento, durante o treino, dá ruim, não dá? Dá ruim, né? Se exagerar pouco e muito é ruim, ou né? a qualidade dele no meio do caminho não dá bom, né? Sabe que o melhor é o nutricionista, ajuda muito nisso. Eu acho que ele vai poder resolver esse problema para nós, ainda mais se for especialista em treinamento do intestino. Olha, aí ia ser bom, né? Aí a gente arranjou, galera, porque a gente trouxe ninguém mais, ninguém menos, ele é nutricionista, pós-graduado em fisiologia do exercício e fitoterapia, certificado em nutrição esportiva pelo Colégio Americano de Medicina do Esporte, especialista em treinamento do intestino para atletas, Ângelo acertou! Mais ou menos acertou. Mais ou menos, porque é tirou bem tímido ainda. Tirou 8. Não, é bom que eu vou voltar mais vezes até ele acertar. Seja bem-vindo mais uma vez, meu amigo. Tudo Muito certo? obrigado. Como eu falo com vocês, é uma satisfação estar aqui falando de nutrição. E hoje o assunto que é o assunto que eu mais gosto. Assim, assunto bom. As pessoas falam, lá vem o defensor do carboidrato, né? Mas ele é um oprimido, né? Às vezes as pessoas colocam ele no lugar que ele não merece. Então eu tô ali realmente... minha esposa fala isso comigo, você tem que arranjar menos confusão. Só que eu não consigo ver alguém falando mal do carboidrato na internet, do lá. Às vezes, quantas vezes eu escrevo e apago? Né? Eu falo, não vou entrar nessa bola dividida, não é pra mim, não foi pra mim isso, não foi pra mim. Foi, toma lá aquele post e acaba entrando, porque é o que você falou, né? Colocar o carboidrato no lugar que às vezes não é o dele, a gente sabe que há tipos e tipos de carboidratos, há momentos e momentos de como usar carboidrato, né? Eu vou trazer até aqui no meio para a gente adaptações que a gente busca com um atleta, que talvez se fosse uma pessoa comum não seria legal quando a gente fala de carboidrato, mas aquele atleta é diferente, ele está precisando daquilo naquele momento. Então, gosto sim de defender os carboidratos, que eu acho que eles são injustiçados, e hoje aqui é o tema principal do nosso episódio, que a gente vai falar bastante deles. Mas vamos contextualizar, a gente vai falar principalmente do carboidrato no endurance, então antes, durante e pós-treino. Isso. Mas depois, se sobrar tempo, a gente vai falar também de carboidrato no dia a dia, que é aquela, né, a pizza, Sim, que é... Podemos falar desse carboidrato. A pizza, a massa, o macarrão, enfim, o pão, tá? Então a gente pode abrir uma frente para... Com certeza, vamos falar porque de alimento, né? A gente fala de carboidrato, né, vamos defender o carboidrato, quem tá aí ouvindo tá só pensando no pão, mas não, a gente vai começar falando do carboidrato, principalmente durante a atividade física, durante a atividade de endurance, e depois a gente abre um paralelo para bater um papo sobre tipos de carboidrato, que também nem sempre também nos alimentos eles são tão denominados, a escolha certa sempre vai trazer os melhores caminhos. Legal. Então, para a gente começar aqui, atleta de endurance, a gente sabe que precisa... A gente que está nesse meio sabe da necessidade do carboidrato, mas muita gente ainda não sabe, né, essa questão do carboidrato. Para te dar uma noção para a galera, o atleta, carboidrato engorda? Nossa, essa é a pergunta que eu respondo, eu acho, quase todos os dias no consultório. É assim, né? Será que eu vou engordar comendo tudo isso de carboidrato aí? Né? Eu falo assim, carboidrato não engorda, engorda quem come carboidrato em excesso, né? Porque o carboidrato vai estar sempre ali igual. E a questão é justamente essa, é consumir na medida certa que você precisa. Carboidrato é combustível. Então, quanto eu consumo é o tanto que eu uso, né? É igual se você pensasse num tanque de carro, que ele fosse flexível. Se você empurrar demais gasolina, esse tanque vai ter que aumentar para ser estocado em outro lugar. É o que acaba acontecendo com engordar, com o uso em excesso de carboidrato. Porque essa energia não é usada, o nosso corpo, inteligentemente e estratégica, transforma isso em gordura. Por quê? A gordura ela é muito mais leve do que o carboidrato. Cerca até de 10 ou 11 vezes menos. Então a gente aprendeu a estocar em forma de gordura para ter essa energia convertida depois, como, né, sempre a nossa ideia é sobreviver. O corpo não joga... Quer saber se tu quer fazer maratona, se tu quer... Não tá nem aí. E para a cabeça, para o corpo, gordura é bom. Né? Então ele não entende que ele está ficando mal metabolicamente, porque na cabeça dele está juntando dinheiro.
Aguardando. E ele não sabe que você vai ter o iFood para apertar o botão e chegar mais carboidrato amanhã. Ele acha que talvez você vai ficar na caverna 10 dias preso porque tem um urso na porta. Né? Então, nosso corpo ele ainda pensa dessa forma. Então, eu sempre falo isso quando eu estou também falando de emagrecimento. O emagrecimento ele é antifisiológico. A fisiologia te pede engordar. Porque é cômodo para o corpo engordar. Né? Tanto que as vovós antigamente falavam, tá saudável, gordinho. É justamente essa ideia que o nosso corpo tem, porque ele não entende os atos metabólicos e sim a reserva energética para sobrevivência. Boa. Então, a gente precisa de carboidrato, né? Resumindo, para a galera... Isso. Voltando ali para atletas de endurance, é extremamente. E a gente entender qual o combustível certo para a prática esportiva é o principal. E, né, quando falamos aqui, você está dando aulas fantásticas até de zona de treino, parabéns para as pessoas entenderem em que momento, com que intensidade você precisa de que combustível. E geralmente no endurance você está ali entre... O amador, então, ele está forte ou leve ou muito forte. Então, geralmente ele está ali entre Z3 e Z5, que é onde ele está usando muito carboidrato como fonte de energia. Então, ele precisa desse suplemento ali, desse nutriente ali para estar gerando energia e gerando movimento. Boa. Indo para o dia a dia, Rodrigo Lobo, eu vejo muita gente gostando de treinar em jejum e tal, tem muito essa moda agora. Eu confesso que eu nunca consegui me adaptar muito a essa coisa, eu sempre comi bem, não sei, meu corpo sempre digeriu bem carboidrato assim, antes do treino e tal. E o Richard, Simone e Gabi, eles podem dizer bem, o que é esse menino sem o carboidrato? Eu fico meio irritado. Então, nunca tive problema assim, de comer e treinar. Tem, Rodrigo? Já teve alguma coisa de... Comi bem antes também, né? Não, eu não tenho problema, justamente que é um dos pontos que a gente vai conversar hoje, que é o treinamento do intestino para isso, né? Então, acho que a gente tem também um processo de adaptação, tem muita resistência, tem muita gente que tem resistência e um pouco porque não insiste, não treina, não faz uma adaptação gradual, que a gente também vai falar aqui, como que a gente também pode fazer uma adaptação gradual. E agora eu particularmente também, eu não fico tão mal-humorado quanto você, mas a primeira coisa que eu penso no dia é em comer. Porque eu já tô morrendo de fome e me já traz alegria, já traz a vida. Assim. Então eu vou dizer que, claro, né, a gente entende as filosofias aí, de pensamentos, de eu entendo mais ou menos. Tal, e acaba sendo uma filosofia de vida, não só uma estratégia nutricional, mas que um carboidrato ali, ele traz um pouco de alegria e traz vida no olhar e isso traz, né? Então, recomendação assim de pré-treino, Ângelo, como é que tu... Uma pausa. No dia a dia? A gente tem mais 40 minutos para gravar, porque vai dar meio-dia e esse garoto vai... Tem que almoçar, porque ele vai ficar mal-humorado. Então, anote aí, no final desse podcast... Mas qualquer coisa a gente faz um intra-episódio aqui, bota um pãozinho de queijo, no final dessa série, no finalzinho, você vai entender a mudança de humor. Excelente. Vamos lá, carboidrato no pré-treino, então. O carboidrato no pré-treino, ele é muito discutido ainda, a gente tem algumas evidências bem claras, mas muito mais pela sensação, né, que ele traz ali de pré-treino do que estoque em si. Se você tiver depletado do dia anterior com seus estoques de glicogênio, vamos explicar para quem não sabe o que é glicogênio, que é meio o estoque de carboidrato no nosso músculo para o uso imediato. Então, o nosso corpo, eu comi o carboidrato, ele vai pegar 3 moléculas de água, vai botar uma molécula de glicogênio lá no meu músculo, ancorada para mim já usar aquilo guardadinho como fonte de energia. Precisou, tá ali rapidinho, o corpo coloca na situação, entra lá no famoso ciclo de Krebs, para quem lembra da tia lá que explicou isso na faculdade ou na escola, e vai virar energia ali. Então o carboidrato está estocado e vai virar energia. Se eu coloco mais carboidrato no intra, não quer dizer que eu vou estocar mais glicogênio se eu já estou com todo esse glicogênio já estocado. Mas eu vou trazer um pouco mais de carboidrato circulante para a minha corrente sanguínea, que isso também vai ajudar a manter a glicemia ali e os estoques de carboidrato. Então, o carboidrato no intra, ele tem mais esse efeito, né, de manter a estabilidade do atleta para a largada do que realmente ser uma fonte de energia, de pré-treino. Tá? A gente pensa muito mais, talvez, nos 3 dias pré-prova, que eu também chamo de pré-treino isso, né? Eu falo, tudo que você vai comer antes da prova é seu pré-treino, então a gente começa a pensar lá 3 dias pré-prova para mim estocando esse glicogênio real e quando ele largar, ele tá full de glicogênio. Quanto mais o tanque estiver cheio na largada, melhor. Eu, Ângelo,
o que eu não gosto daquele gel pré-largado ou daquele carboidrato pré-largado. Ali, lá, tomou e largou. Tomou, largou. Isso e muita gente tem esse costume, eu tiro de muito paciente meu aquele dia. Mesmo. A marca adora, porque é a hora que ela vai tirar a foto do atleta com gel na boca, né? Então é legal pra caramba. Mas eu participei de uma aula que o professor me trouxe uma visão e eu comprei aquilo que eu gostei. Que é o seguinte, você pode, com esse gel pré-largado, você ainda, só se você fez um bom aquecimento, não. Mas se você tá ali, não fez o aquecimento e tomou, você vai ativar sua insulina um pico naquele momento, porque você... mas já vai largar, Ângelo, já vai largar ali. Pois é, mas você não tem noradrenalina e adrenalina ativado ainda. Tá. Então você vai secretar insulina. Tu acha que vai? Não vai Vai. direto pro músculo ali? Não, eu acho que ali, Tá. eu acho não, É uma eu tenho boa discussão, certeza uma boa que discussão. foi o estudo desse cara. Ele falou assim, esse Interessante, pré-largada, se você não tiver aquecido, Uhum. tá? Se você tiver aquecido, vai direto pro músculo. Vai, nossa, tá. É. Agora, se você 24, não tá. tiver aquecido, que é a maioria do amador, não aquece. Ele chega 15 só... minutos para largar. Chega 15 minutos, vai, toma aquele gel, aí você pode ter esse pico de insulina, Entendi. e esse pico pode te trazer uma metabólise durante o treino, ali a prova, diferente da sua oxidação de gordura e de uso É porque de com a insulina carboidrato. alta já atrapalha a gordura. Já né? vai atrapalhar o uso da gordura. Então você vai buscar muito antes o glicogênio do que você realmente buscaria se você não tivesse feito interessante, não esse sabia, né? pico de largada. Então o que eu gosto de usar de pré-treino como guideline? 1 hora antes do treino, 1 grama quilopesio. 1 grama por quilo de peso Então, de carboidrato. isso, tá? vamos usar exemplos plásticos. Você pesa 70 quilos, 1 hora antes de largar, você consome 70 gramas de carboidrato. Você pode escolher em suplemento ou comida, e você pode fazer isso gradual até 4 horas. 4 horas antes, 4 gramas, 3 horas antes, 3 gramas, 2 horas antes, 2 gramas. Ângelo, tem que vir fazendo isso? Não. Faz- Né? Não é 4, 3, não. Se eu começo a fazer 4, eu posso vir até diluindo essas 4 durante as 4 horas. Por exemplo, maratona de Nova York. O cara sai, geralmente ele não fica... que é muito, né? Não fica tão perto, porque é muito caro, né? A largada em ondas são ondas muito grandes e demoradas. O cara demora 3 horas e meia para da hora que ele chegou para entrar na onda para largar. Então eu quando vou ter essas, eu monto essas estratégias mais longas, né? E aí eu gosto até de usar suplementos com carboidratos com mais baixos índices glicêmicos para não trazer o pico. Tá. Por exemplo, nesses de 1 hora antes eu gosto de usar isomaltose e palatinose. Que às vezes as pessoas falam, você detesta a palatinose, né? Só no intratreino, né? No Antes pré-treino, pode ser. no pós-treino, eu acho que ela pode ser uma estratégia bem usada porque ela tem um índice glicêmico menor, vai secretar menos insulina e você vai ter menos esses efeitos ali que podem vir a atrapalhar a metabólise, né? Uma busca de um glicogênio antes do necessário. O ideal é que a insulina esteja estabilizada na hora da largada ali. O Subiu, ideal desceu seja essa, e- ela subiu, desceu, jogou quem tinha que ser jogada para dentro do músculo, tá ali trabalhando em homeostase e você larga. Quando você largou, nos primeiros minutos você já começa a secretar adrenalina e noradrenalina que leva o GLUT4 Sim. para a membrana e aí você não tem mais secreção de insulina nesses tudo. momentos imediatos. Então aí você já pode estar colocando carboidrato nos primeiros minutos que você já não vai ter problema com a insulina. Ai, muito bom. Legal. Falando até da prática da própria Maratona de Nova York, esse é um dos erros mais comuns. Se a gente tiver que botar um dos erros mais comuns, é você largar sem energia. Hidratação, tudo bem, mais ou menos, mas sem energia. E você falou 3 horas e meia, mas não, a gente sai do hotel 5 da manhã e a primeira largada é 9 e pouco da manhã. Então são já 4 horas da primeira largada. Tem gente que larga às 11 e tem que sair por volta de 6 horas do hotel. Então são quase 5 horas. Olha aí. E o grande erro é come no hotel, E fica E sem fica mais nada. 5 horas come andando, no perambulando hotel para um lado e para o outro. e acha ali. que o gel, um gelzinho ali Vai a dar cada conta. 1 hora ou sei lá, e esquece. É um erro muito comum. Inclusive tinha relato de atletas que ainda escutaram o nosso briefing, participaram, só que na prática acabam Não tinha vivenciado. Né? não negligenciaram isso, acharam que não fosse tão necessário assim. E acabou, desliga a chave e não tem o que fazer, não tem o que carboidrato no meio da prova para recuperar essa chave desligada do... É isso aí, eu sou ruim também, Lobo, porque essas largadas 9 da manhã, assim, é difícil Cara, de... Eu não tenho costume, né, de... Normalmente é 6, E a gente uma come coisa- ali 1 hora e meia antes e... Uma coisa legal pro pré também é descobrir qual carboidrato também é eficiente para subir a sua glicose sérica. Porque, por exemplo, as pessoas dão muita importância... O índice glicêmico ele foi muito mal colocado para a população porque ele foi selecionado por alimento. Só que ele é alimento versus pessoas que comem. Por exemplo, o índice glicêmico da banana para o Rodrigo é um, para você é outro, para mim é outro. Pode ser diferente. Se eu como 200 gramas de banana, na hora que eu vou medir minha glicose sérica pode estar em 200, você pode estar em 60.
Então, tipo assim, entender também qual o alimento que vai levar a glicose para o seu sangue pré-largada é bem interessante. É um dos únicos lugares que eu enxergo hoje o uso do Lib para GMS, para medidor de glicose instantâneo para atletas. Quando a gente, por exemplo, o atleta está me relatando que eu estou usando o pré-treino, mas eu largo muito fraco, minha energia é muito fraca. E a gente já testou alguns, vamos fazer o seguinte, vamos botar um Lib e vamos mudar o estímulo de alimento pré, para a gente saber o que realmente faz seu pico glicêmico dar uma subida e joga a glicose para dentro do seu corpo. O Lib é o aparelho que... É aquele Lib que é imediato, né? Tá. Porque ele vai medir ali mais fácil. Mas poderia ser com glicosímetro? Eu tenho, olha, podia fazer um teste aí, bora testar depois aí, galera. Vou ter o glicosímetro. Certeza que se vocês testarem, vocês vão ver que diferença de cada um come um alimento. Mede antes e depois do alimento. Você come o alimento, e dá um tempinho, dá uns 20 minutos, porque ele vai precisar chegar na sua corrente sanguínea, e mede ali para você ver como que... Assim como até o gel. Como até o gel. Como até o gel pode ser. E lembrando que cada um responde de um jeito, né? Porque o que tem hoje é... eu fiz essa medição, um gel ele libera tanto, outro gel libera tanto, e você acaba achando que para você vai acontecer da mesma forma. E até por isso caiu um pouco do desuso para o esporte, o medidor, porque é muita individualidade e ainda não se tem um ridezinho ali de saber quanto essa glicose tem que ficar para manter o bom rendimento de quem. Então eles estão dando isso para um monte de atleta para tentar chegar a um consenso e falar assim, não, tem que ficar dentro desse range aqui que vai ficar interessante. Faz sentido. Boa. Então... Pré-treino, então, o mais importante é o glicogênio muscular. O glicogênio muscular bem preservado, né, para você ter essa largada. Legal. E também ter esse glicogênio hepático, que até no sono é perdido. Então, você repor no pré-treino esse glicogênio hepático também é bem interessante. Por isso que as frutas são legais, porque ela também tem 1:1 de frutose e glicose, e elas fazem essa reposição com maior eficiência. No fígado, né? Legal. Isso. E sobre o... voltando um pouquinho, né, a gente está falando ali do... Agora você falou um pouco do estoque que a gente faz, né? Antes se falava muito de supercompensação, né? Então falando na preparação para atividade. Quebrando em 3 blocos aqui, né? Antes, durante e depois. Pré. E esse carboload, que é o famoso, quando lá no Nordeste é a carbada, né, que é no dia anterior, é só o dia anterior, né, aquele macarrãozão no dia anterior. Noite de massas. A noite de massa, mas para tudo, até para o treino de 8 quilômetros virou a carbada, enfim. A gente precisa, como você já falou, né, da importância que o corpo ele precisa dessa, né, repor o estoque de glicogênio. No dia a dia, na prática dos treinos, a gente precisa ficar fazendo essa carbada o tempo todo e realmente a gente fica sempre naquela dúvida, né? Não, tem gente que vai nos 5 dias anteriores, manda tirar carboidrato e depois voltar, subir de novo. Isso tem sido usado também? Não, isso aí já caiu bem por terra, essa tirada para você reestabelecer não faz sentido algum. E também o carb load ele vem perdendo muita força. Esse carb load de último dia, em dose exagerada, por quê? Você percebeu o seguinte, você não consegue aumentar os seus estoques de glicogênio simplesmente por uma alimentação supercompensada um dia antes. Né? Então, tipo assim, você vai acabar deixando mais resíduo, né, estomacal e intestinal do que realmente aumentando seus aportes de glicogênio. E se tiver muita glicose sérica também, a gente já tem estudos que o corpo busca o glicogênio antes da hora se tiver glicose demais no sangue. Então, talvez entender melhor como essa carbada tem que ser. E o grande problema que eu vejo dessa carbada é que ela é feita muito errada. Né? 90% ela é feita com pizza. Nossa, sim. Né? Porque é mais prático, é mais fácil, a assessoria está no mesmo horário. Quem não quer uma pizza, aí geralmente na pizza tem azeitona, queijo, caramba, o que mais tem. Eu acho que o menos tem carboidrato na pizza. Não, o que menos tem, é isso aí, é calabresa. Galera, acho que pizza é carboidrato, sempre falo isso, não é carboidrato a pizza. A pizza é um mix de macros ali. Exatamente. E principalmente o molho também, né? A gente faz aquele molho... Não, 4 queijos, né? Então eu falo assim... Pra dar ruim. Exatamente, então... Essa carbada antes, né, esse carb load, ele vem perdendo mais força de ser exagerado e a gente entendeu que é melhor talvez você estabilizar isso uns 3 dias antes. E por que 3 dias antes? Para ter a certeza que isso está full. Tá? Porque aí você vai, talvez se você errou no 3º dia, você compensou no 2º, aí no 2º você tem como ajustar. E hoje em dia o que eu vejo mais ideal ainda junto com isso é a redução também do consumo de fibra prévio prova.
né? Porque não vai te fazer falta ali durante aquilo e pode te deixar até 1,5 kg mais leve. Olha. Essa tirada de fibra no dia. E ainda vai facilitar a sua absorção dos carboidratos durante o consumo. E tem outra questão. Se eu tiro fibra, eu abro espaço para esse carboidrato que vai entrar extra. Então eu não dilato o meu estômago ali para pré-prova, que seria ruim também, que às vezes até vai me causar uma náusea e pode trazer problema gastrointestinal por eu ter dilatado esse estômago demais um dia antes de largar, que não faz sentido algum. Né, eu trazer desconforto no intestino, uma coisa que vai trabalhar tanto no estômago e intestino para aquele momento pré-largada ali. Boa. E uma última coisa aqui sobre o antes do treino, muita gente tem dificuldade de comer, né, antes do treino ali, então, por mais que esteja o glicogênio ali, a pessoa que chegar, eu não consigo comer antes de treinar, ou só consigo tomar um suco. Como é que tu faz? Tu prefere treinar essa pessoa ou dá para fazer? Não, dá para fazer com alimentos líquidos e suplemento. E essa pessoa, a gente tem que vigiar mais no dia de treino na janta do dia seguinte. Tá. Né? Então, deixar ela com a janta mais equilibrada, para ela chegar com menos perda de glicogênio. E aí você consegue, através, por exemplo, de uma dose de um intratreino, né? De um suco de uva, né? De uma banana, mel é muito bom para esse momento que a gente tem uma carga glicêmica muito alta. Um xarope que eu gosto muito é o Maple Syrup, que é aquele de Bordeaux canadense, porque ele tem a proporção rácio glicose e frutose dele é muito boa e ele também tem alguns anti-inflamatórios que facilitam ali na absorção. Então a gente usa alguns tipos de melados, então é interessante também que você coloca menos volume e entrega o tanto de carboidrato que você precisa para aquela pessoa e mesmo já sabendo que a gente não precisa de tanto no intra, né? No pré, desculpa. Falei intra algumas vezes. Né? No pré ali eu preciso só de uma quantidade para recuperar glicogênio hepático que se eu ficar ali entre 1 kg por peso já é bastante suficiente para o dia de prova. Boa, perfeito. Indo para o intratreino, eu acho que é o que mais gera discussão hoje, né? Quanto mais melhor, tem gente que acha que não precisa. Se eu correr 5 km, o Rodrigo corre 5 km, toma quantos gés, Rodrigo? Tem muita essa discussão hoje. Isso é importante. Acho que o primeiro ponto são as recomendações. Acho que a gente pode começar pelas recomendações e elas, né, acredito, né, pelo que a gente discute, ela também tem a ver o tempo de duração da atividade. Perfeito. Então, a gente fala 90 gramas, não é? 90 gramas, 100 gramas hora, recomendações, ou de 60 a 100. Mas é importante entender o tipo da atividade e o tempo de atividade. Então, você talvez não precise, em 30 minutos, ingerir 40 gramas de carboidrato para os 5 quilômetros, talvez, né? Não sei. Ângelo, o que você acha sobre? Muito o que você falou. É quem está fazendo, com que propósito e aonde quer chegar. Né? A gente tem que dividir isso. Lógico que um treino de menos de 1 hora, não há necessidade de carboidrato intratreino naquele treino. A gente tem um guideline dizendo isso. Está lá escrito, até 1 hora, água. Né? Já é suficiente para repor o que você vai perder ali, só para manter a atividade. Quando eu passo de 1 hora, 30 gramas. Quando eu passo de 2 horas, 60 gramas. Quando eu passo de 3 horas, 90 gramas. Esse é o guideline tradicional que a gente tem, que funciona há bastante tempo. Só que aí eu tenho que entender quem está treinando e como esse treino vai ser levado. Se a intensidade é maior, já me pede um pouco mais de carboidrato, menos em momentos de menos duração. Então, mesmo o atleta fazendo um treino de 1 hora, se a intensidade é muito alta, cabe a gente colocar um intratreino ali. Vou botar 90 gramas. Não tem a necessidade, porque talvez eu tenha que entender que nos primeiros 30, 40 minutos, o glicogênio é suficiente. E o glicogênio, ele tem um pouco esse padrão. Quando ele está milionário, eu chamo, que ele está ali cheio, ele nem olha para a glicose do sangue. Sai para lá, eu tomo aqui, ó. Quando ele começa a perder um pouco, chegar no segundo terço, vamos colocar, ele fala, opa, estou me usando demais, vamos usar aqui um pouco da glicose só. Então você gasta de 25 a 40 minutos, dependendo da intensidade, para entrar nessa glicose sérica. Então você tem que entender a quantidade. Hoje a gente tem exames fisiológicos suficientes para saber em cada intensidade a quantidade de carboidrato que esse sujeito está precisando para transformar em energia. E a gente tem meio que um padrão, porque também não é só comer e ingerir, é transformar isso em energia, né? Oxidar isso em energia. Eu tenho o meu limite aí de 1.7 a 1. Vamos botar 2, que já teve relato aí de 2.1 de alguns atletas profissionais na oxidação de carboidrato. Então eu tenho um certo limite ali de 120, 150 gramas por hora para transformar isso em energia. Então, entender se esse atleta, qual é a intensidade, e outra coisa que eu tenho que entender mais ainda, que prova esse cara faz?
Esse cara faz provas que duram 5 horas, esse cara faz provas que duram 2 horas, esse cara faz provas que duram 20 minutos, que é o corredor de 5 km. Esse cara de 20, que faz provas mais longas, 70.3, 21, ou maratonas, ou full, é um momento interessante também para me treinar o intestino dele. Então eu posso fazer ele usar 90 gramas hora em treinos menores, pensando que ele vai precisar usar 90 gramas por hora na hora da prova. Então aqui nesse momento, por que eu vou desperdiçar esse momento do meu intestino estressado, sem oxigênio, que precisa para trabalhar isso? Porque lá na hora eu vou precisar. Então aqui eu já começo a usar 120, 90 gramas hora para esse meu atleta, para ele treinar o intestino dele, para que na hora que ele precisar realmente, ele usar isso. E uma das coisas que eu vejo também muito erro do uso de profissionais é olhar para o guideline e falar assim, até 1 hora não precisa de nada. E pronto, aí nunca usa nunca. Nunca usa nunca. E ele tem que lembrar o seguinte, aquilo é para prova. O treino de hoje tem um treino amanhã. Sim. Você nunca treina hoje e fica 3 dias sem fazer nada igual prova. Regenerando, comendo, né? Amanhã você pode... hoje eu tenho um treino em baixa intensidade de 1 hora, mas amanhã você tem um intervalado de super alta intensidade de 1h30. Por que eu já não recupero o meu atleta aqui com carboidrato para deixar ele forte para treinar aqui? Então também é entender esse momento de uma visão mais macro e como um todo, de usar o carboidrato de maneira estratégica. Muito bom. Muito bom. Então, tá. E a questão da... Porque tu falou em treinamento de intestino, então é uma progressão que vai fazendo? O cara nunca não tem o costume. Então começa com 20, começa com 30, vai... Sim. Eu até tenho um programa chamado Smart Gut que vem do Training the Gut do Jack Drup, que é justamente ele fala isso. Você tem que ter um treinamento gradativo, não é começar hoje com 90. Você vai começar com 60, 70, 80. Isso seria o treinamento. Exato. Né? Isso é um treinamento. É igual você faz com suas pernas. Exato, você não começa hoje correndo a um pace de 3,20. Né? Você vai começar, vai evoluindo e vai levando aquilo. E é justamente assim que o intestino funciona. E ainda tem um plus no intestino. Esse estímulo que a gente quer de aumento de carboidrato, ele pode ser entendido também como uma patologia. Por exemplo, o intestino do obeso é um super intestino de atleta. Tá bombando, o cara uma absorve... máquina de absorver carboidratos, os glúteos tudo trabalhando, meu amigo, cheio de sinalizador, pegando ali 120, 150 gramas por hora e botando para dentro. Só que ele pratica esporte? Não, ele está sentado na cadeira vendo Netflix. E aquilo só vai virando gordura. Essa mesma adaptação ruim no atleta, no obeso, é o que eu busco no atleta para trazer rendimento. Só que esse cara vai estar fazendo atividade, vai estar gastando essa energia. Só que, por exemplo, alguns sistemas eu tenho um pouco de corrompimento da saúde. Um exemplo, quando eu estou fazendo esse estímulo do crescimento, que eu passo ali de 70, 80, quando eu passo de 90 gramas de carboidrato, eu começo a translocar receptores. Vou tentar ser mais fácil de entendimento para o público leigo também entender. Quando a glicose e a frutose chegam no nosso intestino, ela tem portinhas para entrar. Uma portinha entra a glicose, na outra portinha entra a frutose. Uma portinha entra 60 gramas de frutose por hora e na outra portinha entra 30 gramas de frutose por hora. Glicose e frutose. Então, fisiologicamente, eu tenho um aporte de 90 gramas de carboidrato por hora se eu misturo frutose e glicose na proporção 2:1 para ser absorvido. Poderia essa capacidade de absorção. Por isso esse guideline antigamente dizia isso, 90 gramas é o máximo que eu posso bater. Só que o estudo do Training the Gut veio mostrar justamente isso. Quando eu estimulo isso de forma gradual e uso algumas ferramentas como se alimentar logo antes do treino, testar isso em alta intensidade, aumentar o esvaziamento gástrico também, que é muito importante, que as pessoas esquecem. Ela quer aumentar a quantidade de carboidrato que ela usa, mas ela tem uma caraminhola na bicicleta. Tá. Aí bota tudo aquilo ali, fica tudo hipertônico, quando ela acaba dentro parece uma geleia, não desce e passa mal. Não, carboidrato faz mal. Não soube osmolarizar aquilo, deixar aí isotônico para conseguir tomar. Então, também aumentar o seu consumo hídrico durante é uma estratégia para treinar seu intestino e assim você começa a aumentar a sua capacidade absortiva. E você começa a trazer mudanças estruturais no seu intestino. Quando essas duas portinhas, que é o SGLT1 e o GLUT5, absorvem a frutose e a glicose, ela joga para dentro do enterócito, que é o nosso intestino em si. Lá dentro eu tenho o GLUT2, dentro do intestino, que pega essa glicose e joga lá na corrente sanguínea. Quando eu começo esses estímulos e eu tenho muitos sinalizadores na borda do intestino, o GLUT2 transloca para a borda.
E vai puxando lá e também. vai puxar a glicose lá também. Então eu começo a aumentar a minha capacidade absortiva de 90 para uma maior quantidade. Boa. E com a insistência desse aumento, eu começo ainda a ter uma absorção paracelular. Simplesmente a glicose chega no intestino e Já vai direto. o que é uma patologia, considerado muitas das vezes que é uma desbiose. Tá. Então, o que eu tenho que pensar como nutricionista? Qual é a prova-alvo desse cara? Qual é o momento que ele tem que estar em maior absorção de carboidratos? Aqui. Vamos trabalhar para treinar esse intestino para ele chegar aqui com esse tipo de absorção, mas logo depois que eu passei a prova, eu começo a tratar esse intestino também para recuperar esses excessos que eu trouxe, para manter a saúde desse atleta. Por isso que é muito importante também, mesmo o atleta amador que compete com uma certa frequência, ter prova-alvo. Ouvir o treinador falando assim, ó, vamos forte aqui, vamos mais ou menos aqui, que aí você também dá capacidade do seu treinador de intestino, que é o nutricionista, que eu sempre falei isso, agora foi minha revanche, porque sempre que chegava, você é nutricionista esportivo, não vai passar o treino, não? Falando, não, amigo, aí é com o seu coach, que o seu treinador só passa a alimentação. Aí eu falo, não, agora você tem aqui seu treino do intestino. Tá aqui um treinamento para você executar, e a gente vai justamente, né, trabalhar essa periodização de base específica, competitiva e polimento para ajustar o seu intestino para ele estar saudável o ano todo, e agindo da melhor forma performática no momento que a gente quer. Pô, muito bom. Uau, caramba! Não, esse corte vai ter que ser para uma aula no YouTube, não vai dar no corte do Instagram. Uma coisa que tu falou que eu achei interessante é que a questão da osmolaridade. Isso é a quantidade de carboidrato pela quantidade de água ali que tu... Perfeito, eu acho que a galera toma o quê? 2 géis toma muito errado. E toma um golinho de água, então fica muito concentrado o carboidrato. Eu acho que o erro mais comum é esse, cara. Cuidado de barriga. Exatamente, porque as pessoas hiperconcentram o carboidrato e você precisa de água ali para esse transporte acontecer, né? Se eu não tenho água no meu lume, que é a parte que chega no intestino, eu vou ter que puxar água de algum lugar. E tem água lá dentro do meu intestino. Aí o que faz? Tem muita glicose aqui, muito soluto, ele puxa a água de dentro para fora. De repente não comporta diarreia. Vai sair. E é muito clássico aquele gel que vem no kit e a pessoa nunca tomou um gel, aí vai no meio da prova, toma, esquece de pegar um copo d'água. Não toma nada e dá ruim. Pronto, aí vem... O que acontece? Gel que é ruim. O gel é ruim, o carboidrato não funciona. Né? Então, tipo assim, e uma das coisas que o treino de gut traz pra gente é testar isso antes de executar. Então, em simulados, treinos maiores, a gente tem que estar testando essas quantidades de carboidrato até para entender como essa osmolaridade funciona. O que eu falo para a maioria dos meus pacientes, quantas caraminholas tem sua bike? Olha para uma bike de um profissional. Você vai entender o que eu estou te falando. Tiveram que limitar o número de caraminholas nas bikes porque estava virando uma árvore de Natal de caraminhola, né? Porque negócio, então, tipo assim, a ideia é essa, você conseguir ali ser auto-independente, levar o maior número de comidas, mas você também não pode esquecer que você tem que respeitar a bioquímica da coisa. Se você coloca muito soluto, o que acontece? Vou tentar explicar de forma prática, mas científica. O nosso corpo ingere coisas que são mais isotônicas, que são os isotônicos que a gente come no dia a dia, que é essa proporção de 6 a 8%. Essa é a proporção do nosso sangue. Nosso sangue é soluta essa proporção de glicose, de solutos. Então a gente tem essa facilidade. Tudo que está abaixo disso hidrata mais. Você consegue beber mais fácil, que é, por exemplo, a água, que não é zero. Então você consegue se hidratar mais. Tudo que é mais hipertônico, você consegue consumir mais energia, mas porém você tem maior dificuldade de absorção e até de esvaziamento gástrico. Né? A velocidade que isso desce do seu estômago é menor para o intestino se ele também está muito concentrado. E é uma coisa também que eu ensino aos meus atletas, porque quando está um pouco... Porque às vezes não tem jeito de você deixar isotônico. Porque deixar 6%, você precisaria exatamente 60 gramas para 1 litro. Até conversei com o Lobo sobre isso. Como é que os caras fazem para tomar 100? Não, eles tomam concentrado, mas tomam água. Isso, e toma um pouco de água junto. Então, aí a gente vai tentando deixar ali no máximo a 10%, que já fica ok, né? E eu falo o seguinte, aí já vem um estudo que eu li que nem é da nutrição, é de física, que fala que maiores volumes dentro de um recipiente tem maior esvaziamento. Aí eu falo com o cara, se sua bebida está bem concentrada, não dá golinho. É um golão
de tempos em tempos, para aquilo também ter um esvaziamento gástrico um pouco mais elevado, já que você está perdendo nas molaridades. Caramba, isso é treinável também, né? Totalmente treinado, totalmente treinado. A pessoa, mas eu não consigo. Não consigo porque não tenta, amigo. É só você também não conseguia correr. Você não conseguia nem andar quando você nasceu, você aprendeu a andar. Então, é treino e repetição. E as pessoas, às vezes, têm preguiça de repetir aquilo. E ainda mais um treinamento do intestino, porque tem essa ideia, né? Eu vou engordar comendo esse tanto de carboidrato. Falei, quantas vezes eu já botei o meu diploma em risco? Eu falei, só é o seguinte, consome e volta daqui a 30 dias. Se você engordar, você pode rasgar que tá ali na parede. Muito bom. Né? E tá lá até hoje. Quando a gente fala, né, em gestão, vamos imaginar 2 horas de atividade, se for 60, 70 gramas. Bota mais. Vamos botar mais, bota 100. Vamos botar 100. Vamos botar 100 para facilitar a conta. Não tem jeito. 2 horas você tem 800 calorias. Calorias, no treino você gastou 2 horas de atividade, se fizer bem feito, você gastou mais do que você Muito mais, ingeriu. Que for pouco de gordura, você... Um peba que for, ele não tem a capacidade digestiva maior do que a capacidade oxidativa. Então, tipo assim, no intratreino você não vai engordar. Isso eu assino em qualquer lugar. Tá? Não é isso, não é isso que vai te engordar. Aí o cara não conta depois que ele enche a cara de cerveja, o que engordou ele foi o cabo, não foi o gin não que ele tomou depois, né? É o carboidrato que ele está usando de intratreino. E só para ficar mais claro também um pouco na prática, a gente fala de gramas de carboidrato, vamos transformar isso em géis ou scoops ou em garrafas, né? Boa. Então, só para vocês terem ideia, né, Ângelo, o que a gente tem em géis, a quantidade normal padrão deles? Gel padrão hoje no mercado a gente tem uma quantidade de 19 a 25 gramas para um gel padrão, esses géis menores que a gente vê no mercado. Hoje em dia, por marketing, né, as empresas estão colocando géis com 60, 55 gramas de carboidrato. Tem tudo isso? Tem alguns que tem alguns que tem até 60 gramas agora, só que é aí que vem a grande enganação. Eu vejo profissional falando isso, falando assim, nossa, esse gel é melhor porque ele tem 60 gramas de carboidrato, só que ele tem 80 gramas de veículo. Aí você pega o gel que tem 25 gramas de carboidrato, ele tem 30 gramas de veículo. Né? Então, se você dobrasse aqui, daria os 50 que tem lá, os 60, igual, mesma quantidade de veículo. Então, sempre que você for realmente ver quanta quantidade de carboidrato tem no gel, é olhar o rótulo em carboidratos ali, mas ver o tanto de veículo que você está carregando. Vê ali, o gel tem 60 ml, tem 25 gramas de carboidrato. Pouco. Agora, esse gel tem 30 gramas de veículo. 25 de carboidrato, ele é bem concentrado. Né? Então... Isso é bom de olhar também. Isso é bom de olhar, é que as pessoas às vezes se enganam, assim, não, esse gel é melhor porque tem mais carbo. Pô, mas ele é o dobro do tamanho do outro. Claro que ele tem que ter, mas como é que você quer que com 30 gramas de produto tenha 50 gramas de carboidrato? Não cabe, né? Não cabe, amigo. Não tem como. Não tem como. Então, realmente, você vê que começa a fazer umas contas ali, né? Se você vai ficar realmente... Já for partir do treinamento, fazer parte do treinamento. Isso. E tem ali de 60 a 80 gramas... Então você tem aí de 3 a 4 géis por hora, ou seja, dá um gel a cada mais ou menos 20 minutos, mais ou menos, né? Antigamente a gente realmente usava um gel... Tá escrito até hoje nos rótulos, né? De 40 em 40 minutos. Então a gente aumenta isso. E uma curiosidade, os profissionais em provas, eles ingerem tudo isso mesmo? Porque a gente vê a transmissão... E não vê os caras usando. Eu também fico pensando nisso também. Que hora Será que é verdade ou é produto para assustar os adversários? Mas eu já percebi isso também, a gente não vê. Mas eles largam com tudo. Quando você faz a transição, você vê que ele está carregando aquela bolsa recheada. Então, em algum momento eles estão tomando que a transmissão não está mostrando para a gente. Né? Ainda mais os primeiros, você não vê toda hora, mas você vê presta atenção. O tanto de garrafinha, né, que tem. Então, tipo assim, a gente fica sempre nessa dúvida. Mas, né... Não. O que eles falam, pelo menos, né? O que eles falam e o que a gente vê de acontecimento. E outra coisa, o Skin the Game também me trouxe um pouco disso. Né? Eu percebo, assim, como eu me recupero melhor e rendo melhor quando eu consigo usar mais carboidrato no treino. Então, eu acho que talvez a gente está chegando num excesso em excesso. Por exemplo, Ângelo, eu ainda não consigo prescrever mais do que 130 gramas de carboidrato, porque eu não consigo entender isso cientificamente ainda para onde está indo. Então, eu acho que dentro do que eu estudei, 130 é o suficiente para você ter ali em alta performance conseguir um bom rendimento. Né?
A 90 consegue? Eu acredito que sim, mas o 120 vai te trazer em provas mais longas um conforto maior durante a prova, que vai ser melhor. Então, hoje é onde eu vou para meus pacientes, no máximo 120, gosto de trabalhar de 90 a 100, é a maioria deles, tá? Pessoas que eu vejo que precisam de mais, aí eu começo a treinar um pouco mais, ainda mais quem tem biotipos, quem tem muito, por exemplo, tipo 2 de fibra rápida, eu acho que precisa mais de glicogênio, então eu jogo ali um pouco mais de carboidrato para esse atleta, que tem mais fibra branca, ela é mais lenta, talvez dê para a gente trabalhar com um pouco menos. E hoje a gente tem um advento da espirometria, que o cara pode facilitar a vida do nutricionista um tanto, ó, tá aqui o tanto que eu gasto em cada intensidade. E onde você vai fazer sua prova? Eu vou fazer aqui. Então é aqui que a gente vai fazer para calcular para você onde você vai, porque também, logisticamente, é o que a gente faz, facilita a vida do cara. Né? Para que eu vou botar para o cara carregar 120 gramas se ele precisa usar 90? Ele vai carregar uma caraminhola a mais ali, que ele poderia estar mais leve. Né? A gente fala tanto em peso na bike, o cara compra tanto equipamento para ficar 600 gramas, 30 gramas mais leve, e você vai botar um litro de água a mais para ele carregar. Né? Então, realmente individualizar isso aí é fundamental. Então, o intratreino, então, tu leva em consideração a duração da prova duração e a intensidade da prova, que o atleta... intensidade e a pessoa que faz. Depende da pessoa exatamente. E em que período do treino ela está também, né? Que uma prova mais longa, por exemplo, ela é menos intensa, vai numa intensidade menor do que, por exemplo, 70.3, que a pessoa é uma duração menor que o full, mas ele é mais intenso. Outras coisas que as pessoas esquecem, o custo metabólico com o passar do tempo muda. Né? Então, tipo assim, a hora ATP, a hora movimento, vamos colocar, de produção de energia, na primeira hora, custa X gramas de carboidrato. Lá na terceira hora, ela custa X mais gramas de carboidrato. Então, tipo assim, esses 120 gramas que você começou a consumir aqui, talvez aqui não vai fazer tanta diferença. Mas no prolongar, por exemplo, no full de 8 horas dentro de uma prova, vai fazer toda a diferença quando você estiver chegando lá no final. Na maratona do final ele vai ser... Exatamente, o quilômetro 30 ali, né? O quilômetro 35 ser mais doído. Pode ser mais doído ou não, desde quando você projetou, desde a sua partida lá. Então isso aí é fundamental para a gente também estar planejando de um todo. E sem contar também que a gente tem estudos que o sabor amargo ou o sabor doce, ele traz uma menor sensação de esforço. Então, às vezes, até eu uso isso para o atleta dele botar o gel na boca e ele sentir o doce, tira um pouco aquela sensação, eu tô morrendo aqui dentro dessa prova. Doce ajuda? Ajuda. Docinho. Tem gente que tem dificuldade com isso. Para mim, quanto mais doce, melhor. Daquela sensação deliciosa. Mas a gente tem isso também que o amargo é igual também. Tem gente que o sabor amargo mas engraçado. Não dá, não. Mas tem gente que fala que gosta de revezar também. Né? Isso é bom, realmente. Aí tinha alguns pacientes mesmo que a gente até estava usando água com gás, que ela dá uma saborizada mais amarga. Olha, na prova? Não dá ruim não esse gás, né? Pois é. Eu gosto de água com gás. Tanto que a Coca-Cola é bem usada também, né, em alguns momentos, porque ela tem cafeína e carboidratos, então tipo assim... Vou testar mais isso aí. Boa. Um gás dá um sabor diferente. E outra coisa que a gente tem também, para dias quentes, saborizar, já que a gente está falando disso, é o mentol, né, o hortelã. Quando você coloca na água... pode ser até uma bala house, que eu já usei isso, mas você também consegue constar fluidos de mentol. Hoje a gente já tem até gel já com mentol. Em dias muito quentes, quando você consome o mentol, ele resfria o corpo. Uma sensação de resfriamento que também te traz um melhor rendimento e já tem estudos bem interessantes. Diferente da mostarda, que não tem estudo nenhum interessante para cãibra. Entrando nisso. Falando principalmente da corrida, né? O gel ou o líquido... No squeeze de silicone, a gente tem o squeeze de silicone, né? Para levar no bolso. Para levar no bolso. Dá muita diferença? Excelente pergunta, Rodrigo. A gente tem um estudo mostrando que não tem diferença nenhuma. Isso é gosto exclusivo do atleta. E fica mais barato dependendo, porque o pó é mais barato do que o gel. Para levar não é muito legal, né? Exatamente. Você é um cara que tem uma facilidade para correr com coisa na mão. Mas hoje tem aqueles bolsos laterais, você consegue... Pesa, pô. Mas assim, tem gente que não gosta, tem gente que prefere gel. Então, tipo assim, eu sempre falo para o que você mais gostar e o que facilitar você usar. O silicone com o powder misturado, eu acho que traz uma praticidade na hidratação. Porque o gel, a gente tem que lembrar ele que ele precisa pegar água no ponto de hidratação. No misturado, ele não vai precisar. Se a gente fizer uma boa osmolaridade isotônica, a água já está junto ali. Por isso que eu gosto muito para os meus atletas de triatlo, treinar eles na bike
consumir só Só o o que ele powder tem. misturado ali. Porque fica mais prático e eu não preciso carregar água. Eu falo para ele, cara, deixa a água só para você pegar a água da prova, para lavar a boca se estiver muito doce. E outra coisa também, prática clínica, que eu falo para eles, não usa o mesmo sabor nas 3 caraminholas. Muda, porque essa troca de sabor na boca facilita a ingestão. Não, meu primeiro 70.3 eu comprei uma marca, tudo de sabor pitaia. Cara, eu não aguento mais ver pitaia na minha vida. Nunca mais. Eu passei 6 horas comendo pitaia, tomando aquele negócio, no final eu não aguentava mais usar o gel. Comecei a usar o gel da prova, em vez de usar o meu, porque eu não aguentava mais o gosto do meu gel. Então essas estratégias também, até de paladar durante a prova, pode ajudar bastante a você conseguir manter o seu consumo. E outros alimentos? Bananinha, Pois é. Aí tâmara. vem sempre o pró do que ela carrega. Ah, tá junto. Né? Porque a banana é só carboidrato? Não, é fibra, né? Então também vai atrapalhar a absorção, né? A tâmara vai ter um pouco de fibra. Então, quando você consegue concentrar mais em carboidratos, ficaria mais interessante. Porque o que a gente tem hoje na ciência é que você não precisa de nada além do que carboidrato no intratreino. O que pode ajudar é cafeína e sódio. Mais do que isso, é a invenção de moda. Né? Então, você colocar fibra, você colocar proteína no meio ali do intra. Quando a gente está falando de, talvez proteína e aminoácidos, quando você está falando de ultramaratonas, que o cara passa dias correndo, talvez seja interessante. Mas em provas até de full, ali até 10 horas, não faz sentido você usar outra coisa a não ser carboidratos de rápida absorção. Né? Por isso que eu também critico alguns, quando aí vem, você é contra a palatinose. No intratreino eu sou muito contra. Tava na moda a palatinose, né? Muito na moda, né? Porque algumete usou o gel. Não, esse gel tem palatinose. Aí tá outro nível, É né? outro nível de gel. E uma coisa que, assim, pensamento lógico até seria interessante, porque você retarda a absorção, porque não é só palatinose, você coloca palatinose, frutose e glicose. Qual é a ideia do sentido? Quando chegasse lá no intestino, a glicose ia na frente, a frutose, a palatinose ficava boiando um pouquinho, daqui a pouco ela ia também. Só que esse é o problema. Se ela boiar um pouquinho, ela pode trazer a água de dentro do intestino e causar ali problema gastrointestinal. Então, quando você toma um gel por hora, ou um gel em um treino que tem a palatinose, ele não vai te trazer problema. Agora, se você começa a acumular a quantidade de gel com palatinose, ou, por exemplo, o TCM, durante um treino 3, 4 géis por hora, a chance de dar um problema gastrointestinal é muito grande. Então, por isso que eu prefiro evitar. E qualquer outro tipo de fibra também, bom lembrar isso também, de olhar qual é o agente que está levando ali, o veículo que está levando o seu gel. Né? A gente sabe que o alginato de sódio, ele não atrapalha a absorção e ele deixa mais gelatinoso, e também muitos géis é água. Você pode olhar que a maioria dos géis é maltodextrina e depois ele vem água como segundo elemento, porque no rótulo é justamente nessa ordem. O que está na frente é o que tem mais. Então, se você vê o produto tem malto, água e frutose, é porque ele tem mais malto, um tanto bom de água, e depois ele tem uma quantidade de frutose menor. Muito bom. Muito bom. E para a gente fechar essa questão do intratreino, saiu um estudo recente agora sobre essa questão de gestão de carboidrato, né? Esse estudo falava bem específico de gestão de carboidrato no exercício e tal, que o que viralizou é que não precisa de 120 gramas aí, é tudo mentira, 10 gramas por hora tá bom, tu consegue performar igual. Eu não sei se é isso que fala, mas é isso que foi divulgado mais. Assim. O estudo em si não fala isso. Tá. Né? É um estudo de 85 páginas, né? 50 páginas de texto, e uma página de conflito de interesse, porque todos os autores... Tinox eu conhecia já do low carb, cara, né? Pois é, olha só que loucura, Tinox foi quem inventou o gel de carboidrato em 1982. Caramba. E o cara virou tudo, Virou hoje ele vende corpos cetônicos. Então, tipo assim, todos os autores desse artigo tinham algum conflito de interesse com venda de corpos cetônicos ou dietas cetogênicas. E isso está escrito no artigo. Faz um disclaimer lá. Isso, tem um disclaimer ali dizendo tudo certinho. O artigo foi bem escrito, até foi publicado numa revista boa, mas aí as pessoas falam assim, é uma revisão, né? Narrativa ali. Não era uma revisão sistemática, ela não usou uns prisma para selecionar. Então, os autores que decidiram quais os artigos iam ser estudados, 80% artigos deles. Então, tinha muito um encaminhamento. E o pior, não dizia muita coisa que as pessoas que leram o artigo, foi para a internet e disse. Então, foi alguns posts mal intencionados que geraram uma bola de neve que vê isso. Por exemplo, não precisa mais do que 10 gramas, que 10 gramas é suficiente. Aí você vai para dentro do artigo, vê de onde isso saiu. Pega um artigo que comparou um grupo placebo
com um grupo de 10 gramas. O grupo 10 gramas teve melhor resultado que o grupo placebo. Falei, pô, tá uma prova que o carboidrato é melhor aí nesse caso. Então. Não, mas 10 gramas é suficiente, o artigo diz. Não comparou com quem toma 90, Não comparou com quem toma 90 e quem toma 60. Então, assim, esses grandes erros. A única coisa que o artigo trouxe que é interessante, que na verdade também não é uma novidade, isso está escrito no JAMA desde 1925, que a quebra não acontece pela falta de glicogênio. Quebra, diz a pessoa desistir Isso, ali. o desligar o muro que a gente conhece ali, da pessoa, daquelas cenas horrorosas que a gente vê, né? fadiga de apagar, tremelique, o cara cai duro ali a poucos metros da chegada. Essa falha acontece porque o sistema nervoso central identifica que tem menos glicose no sangue. Então o que ele faz? Opa, os estoques estão muito baixos. Desliga esse cara que ele vai matar a gente se ele continuar andando. Ele te desliga para o seu coração continuar batendo. Então ele te apaga. Só que isso já estava escrito no JAMA há muito tempo, há 100 anos, tanto que é uma revisão. Né? A gente não pode pegar uma revisão e falar que ela trouxe algo novo. Ela só revisou o que tinha escrito. Né? E ela trouxe só a ênfase em cima disso. Olha, é muito mais importante para não desligar, não para performar, tá? Que eu cuide mais da minha glicose sérica do que da minha glicose, do meu glicogênio muscular. E os estudos já estão andando para esse lado justamente quando a gente fala nesse aumento de frutose. Essa última aula que eu tive com o Asker e com o nutricionista do Pogacar, eles falaram justamente isso. A grande mudança agora não vai ser mais quantas gramas a gente vai colocar para cada um. É como o rácio de gramas frutose e glicose, com o passar do tempo de prova, vai mudar. Então, por exemplo, o Rodrigo pode largar consumindo 2:1 até um certo momento, no momento virar 1:1, daqui a pouco ter mais frutose do que glicose lá para frente, porque o corpo dele começou a fazer um entendimento diferente de onde precisa captar. Tá. Então, a glicose sanguínea ajuda o cérebro a entender que está tudo bem. Isso. Esse estudo traz isso de muito bom. Essa revisão foi perfeita do estudo. E é o que a gente já sabia. Né? O sistema nervoso central ele não lê glicogênio. Ele lê glicose sanguínea através do hipotálamo. Então, tipo assim, ele se sente confortável enquanto a glicose ali está confortável. Começou a faltar ali, ele sabe, opa, vamos desligar esse cara, vamos acionar. Eu fiquei em estresse. Então, é isso que o estudo traz e as pessoas disso falaram, não precisa de carboidrato. Se não comer, vai chegar a esse ponto. Eu sei que tá ficando difícil e tá ficando caro, né? Porque antes era bem mais simples, era rapadura e água e... E você acha que quebrava também, não tinha as performances que a gente tem hoje. Agora, cada hora você tem que ter diferentes, daqui a pouco cada hora vai ter diferentes géis. Quando a gente fala em performance, é cada vez... Pois é, eu tenho uma aula que eu chamo da maratona do carboidrato na história. E ela vem mostrando justamente isso, a saída da primeira maratona lá em 1908, que o cara fez na água e na fé. Né? E já fez um tempo sub-3, se eu não me engano, é 2 horas e 48 minutos, e não se falava em carboidrato. E eu venho trazendo isso, uma evolução do tempo vem melhorando e com a quantidade de carboidrato que vem subindo. Hoje a gente está chegando ao ponto de falar que o Endurance não é mais feito em zona 2, zona 3. Não, Né? Eu tô ali Z3, Z4, saindo com paces de corridas inacreditáveis. Sustentando por mais tempo. Eu cheguei a ter, num ambiente fechado, uma maratona abaixo de 2 horas usando 115 gramas de carboidrato. Eu cheguei a ter um sub-7 no sistema fechado com full, usando 125 gramas de carboidrato. Eu vi o campeão de Kona falar que usou 182 gramas de carboidrato, sem a gente ver ele tomando. Deve ter uma sonda, alguma coisa ali. Dúvida. Né? Então, é essa a parada. E a gente, por exemplo, é uma mulher usando 135 gramas de carboidrato. Então, tipo assim, pesando 55 quilos. E a outra coisa também que, né, vocês não fizeram essa pergunta, mas eu acho legal trazer, se tem essa diferença quilo-peso no intratreino. No intratreino não tem. A gente não leva em consideração a quantidade do quilo-peso para o carboidrato. Sim, a intensidade versus a capacidade oxidativa. Então eu tenho que considerar quanto essa pessoa consegue absorver, quanto ela consegue oxidar e quanto ela consegue gerar de intensidade. Não interessa quanto peso ela tem. Já quando eu vou calcular uma dieta, aí tem que ter... totalmente interessante os gramas quilopesos para aquela pessoa consumir de carboidrato para manter o glicogênio. Olha, que legal. Isso é interessante. E, boa, essa questão do estudo acho que ficou bem claro para a galera aí. Até porque faz muito sentido, porque o cérebro precisa de glicose, né? O cérebro trabalha com glicose. Se ele vê que está baixando,
é mais importante manter o cérebro vivo do que performar na maratona, né? Então, cara, o nosso corpo, no geral, ele adora a glicose. Ele vai usar outra coisa quando a glicose falta, né? E eu tinha uma aula minha também que eu falava, que a gente discute isso até hoje, a gente tem esse artigo que eu falei, um artigo de 100 anos de frustração da dieta cetogênica, eu chamei ele assim. E eu tinha uma aula minha que eu parava em um certo ponto e falava assim, gente, a gente discute isso há tanto tempo, mas isso já está escrito na Bíblia há muito tempo, né? Quando Jesus queria os apóstolos firmes e fortes para divulgar a palavra dele, o que ele fez? Deu pão, carboidrato, que ele precisava de alta intensidade. Quando ele caminhou em baixa intensidade pelo deserto, ele foi em jejum. Então, até na Bíblia já está escrito que tem um momento certo de você usar cada fonte de energia. Que em alta intensidade, se eu quero performar, eu preciso de carboidrato. Perfeito. Muito bom. Perfeito. Sobre intra, mais alguma coisa, Rodrigo? A gente pode ir longe, mas eu acho que em linhas gerais... Intra acho que era mais polêmico aí dessa... Tem que falar do pós ainda, a gente está no finalmente ou ainda dá tempo? O pós dá para bater rápido? O pós acho que não tem muito segredo. O pós é mais a importância, porque sempre se falava muito da relação 4:1 de 4 proporções de carboidrato para 1 de proteína. E como você, né, a gente já vem falando da importância, claro, do carboidrato e da dieta como um todo, não só pensando na performance aguda, mas pensando em botar essa pessoa em bom estado para continuar seu dia e também para performar no treino seguinte. Então, como que você vê hoje a importância do carboidrato e também dessa proporção logo após e quanto tempo após? Isso. O pós-treino ele é bem importante justamente isso, que ele é o principal ali para o recovery, né? E eu gosto de falar que o pré-treino a gente tem 4 R's. Primeiro a gente precisa de reidratar, que é botar toda a água que você consumiu, ainda mais um meio do que você... Então, uma conta fácil de fazer é se pesar antes e depois. O que você perdeu de quilo, você soma mais meio, multiplica por 1,5. Então, perdi 1 litro, você tem que comer 1,5 litro nas 4 horas subsequentes ali. Né? O reparar, que é essa parte do glicogênio, trazer de novo combustível para o tanque. Então, a gente tinha essa proporção de 4:1 muito estabelecida, mas teve uma revisão sistemática muito boa que trouxe que parece que um 3:1 já seria o suficiente para essa recuperação. Por quê? Eu preciso de 0,9 gramas de carboidrato por quilo-peso, aí o quilo-peso entra em total questão para a recuperação, tá? Para me fazer essa recuperação de glicogênio. E uma coisa legal de falar, que as pessoas tinham muito na cabeça com a proteína, que se falava da janela metabólica, todo mundo queria balançar sua shakeira depois do treino e tomar seu whey, que ia ficar fortão. Parece que o carboidrato tem uma janela metabólica muito mais eficiente do que a proteína em si. A proteína, essa janela é muito grande, ela dura cerca de 4 horas do pós-treino, essa sinalização. O carboidrato, se você ingere logo nas primeiras horas, a recuperação do glicogênio chega a ser 400 vezes mais, porque o GLUT4 ainda está secretado lá ativo. Então, ao contrário do que a gente falou lá na largada, né, no pós eu fico com ele uma meia hora ali ativo ainda. Então, se eu coloco ali mais carboidrato naquele momento, eu tenho uma recuperação de glicogênio maior. Então, 0,9 de carboidrato. Eu preciso do reparo, que é o meu terceiro R, que é essas proporções de fibras musculares que eu perdi com a proteína. Então, eu tenho que colocar a proteína. A proteína, se você coloca ela em 0,3 kg, já é suficiente para esse reparo no Endurance. Então, daí que a gente vê esse novo estudo trazendo 3:1, 9 para 3, você já teria o suficiente. Aí eu chamo a atenção de quem está nos ouvindo de a dose de novo. Geralmente, o que o cara faz? Uma dose do recovery e toma. Tem 0,3 para 0,9 ali do quilo-peso dele? Vai saber quem tomou. Então, um nutricionista calcular qual a dose ideal daquele adrenalina ali é fundamental. E o 4R definitivo é o REST, o sono. Né? Ele é fundamental para uma boa recuperação. Dá para a gente voltar para fazer um capítulo só de sono. Né? Então, falar dessa recuperação, desse você conseguir dormir bem e equalizar para se recuperar, também é fundamental no seu pós-treino. Então, acho que aí a gente cerca tudo que a gente poderia falar do carboidrato de pré, entre e pós aí. Perfeito. Só não vamos falar da pizza e do pão. A gente não chegou na pizza que não deu tempo. Só sobre pizza. Vamos fazer um só sobre pizza, carboidrato, pão integral, farinha integral. Né? A demonização do glúten, a gente pode conversar um pouco quanto que ele realmente é mau e quanto ele não é. Acabou só de glúten. Eu gosto de uma piada que tem do ovo falando pro glúten. Calma, uma hora isso passa. O ovo já foi. O ovo já foi uma hora isso passa. Bora ver se o glúten quero ver. O glúten. Pô, muito bom, amigo. Caminho. Muito obrigado. Eu que só tenho a agradecer. Uma aula. Top. Que isso, que aula. Muito obrigado. Lembrando que, Ângelo,
no Instagram, acho que é o primeiro contato, e depois tem o canal, né? Isso, eu tenho um canal que é o Dopaminados, que é junto com a minha esposa, a gente traz saúde, performance, sempre com convidados, né, bem interessante, a gente fala bastante de saúde lá, então também para seguir a gente no YouTube. E o meu Instagram é o Dr. Ângelo Daer, estou lá também sempre botando os meus posts aí muito sobre carboidrato, que é uma coisa que eu adoro estudar, treinamento do intestino, mas também tenho falado muito também de saúde lá um bocadinho, sobra também para falar da pizza. Boa, muito bom. Lembrando, galera, se tiver dúvida pode deixar nos comentários, deixa o like se gostou do vídeo e se tiver precisando de uma assessoria esportiva, considere treinar com a Lobo, o link para falar com a nossa equipe está aqui na descrição. Muito obrigado pela sua audiência, um abraço e vá pra cima. Pra cima. Boa.